Reino Unido decidiu, lá existe uma lei chamada Regulatory Powers, que vai obrigar as aplicações de comunicação a tirarem a criptografia em certas situações. Que vai ser uma polêmica danada também, por discussão técnica, polêmico, enfim, daí por diante, etc. Está tirando cada vez mais a segurança, né? Regulation for Investigatory Powers. É uma lei de 2016, se não me engano, que agora vai ter esse grande impacto. Ao mesmo tempo, acho que foi na sexta também que está na minha caixa lá para discutir sobre isso e colocar nas minhas aulas, a União Europeia também divulgou 6 ou 7 inteligências artificiais proibidas, não é restritas, proibidas. Então a gente tem uma tendência irreversível de ter a legislação em cima disso. E tem aquele debate, né? Cuidado, porque a gente não pode impedir a inovação, mas a inovação também descontrolada pode gerar outros prejuízos. Então, que eu e o Ricardo, a gente tem certeza, né, Ricardo? Esse me completa, eu vou parar um pouquinho de falar que estou falando demais hoje também. Quando a gente tem uma disrupção muito grande na sociedade, de forma muito drástica, que possa provocar uma dificuldade de compreensão, isso é histórico, é do direito, é filosófico, sim, que é a sua sim. especialidade, o direito vem e traz regras para tentar organizar isso, mitigar e equilibrar. É isso mesmo, Castilho e Tássio? Vocês acham que nós teremos essas leis? O Renato já falou aqui, é isso mesmo, né? O papel do direito sempre foi de regular todas as situações e não é diferente agora com com esse novo estado de coisas que nós estamos vivendo, né? Então, nós temos projetos, né, tramitando, não só no mundo, como você deu o exemplo da Europa, mas aqui. Então, agora, será que nós vamos conseguir regulamentar no mesmo tempo em que da velocidade em que essas... a gente falou há pouco do metaverso. Eu nem ouço mais falar de metaverso. Ele nasceu já velho, quer dizer, é uma coisa que é muito rápido, né, Tassos? E acho que tem que regulamentar, Renato, tudo. Nós vivemos em função de uma sociedade que depende de lei para tudo. E as leis nascem sempre, né, em função de um fato, né? Os fatos estão acontecendo. Só que são muito rápidos, acabou de né? contar aqui agora, esse exemplo do hospital. Meu Deus do céu, a gente tem dimensão da importância de uma IA para a vida das pessoas. E você está dando um exemplo aqui de uma questão de saúde. Mas quantas coisas mais a IA, se a gente for pegar aqui exemplos da vida social das pessoas, sei lá, das cidades inteligentes, o que a IA pode beneficiar no trânsito, o que ela pode ajudar em obras, em catástrofes, quantas coisas ela pode ser utilizada para o bem, como você falou, para o mal também, né? Tem aí a equipe do mal. Que vem com força, que vem com força. Então, acho que a regulamentação é mais que necessária. E aí está aqui o Tassos para poder dizer, né? Os projetos que tem em andamento no Congresso, e o que você vê esse choque, né? Da velocidade que a gente não acompanha e da regulamentação. Como observador, o que eu percebo é que os agentes políticos, de modo geral, eles demoram mais para entender, para assimilar e para colocar a discussão, né, na mesa, pode ser no Congresso. Tanto que em 2025 a gente fala de regulação das redes sociais, que é algo que está sendo visto pelos nossos parlamentares. E eu não sei para vocês, essa discussão me parece, num certo sentido, tão antiga, porque a gente falava disso há 10 anos, e antes, regulação da internet, não especificamente de rede social, mas da internet, há 15 anos. E em 2025 a gente ainda está falando disso. E às vezes eu fico com um pouco de pé atrás em 25 está falando de regulação de inteligência artificial, e aí em 2035 ainda estamos em cima desse assunto sem resolver nada. E o que eu sinto falta é de empresários e pessoas que estão, assim como acadêmicos, que estão efetivamente na parte de desenvolvimento dessa tecnologia, que tenham mais responsabilidade de, ainda que a gente não tenha no momento as regras todas, mas chegar e falar, olha só, essa situação aqui, essa aplicação que eu criei, ela é tão delicada, ou perigosa, alguma coisa assim, pode mexer com a vida de tanta gente, que isso aqui, proativamente, eu vou levar para que pessoas de fora vejam e auxiliem na tomada de decisão se a gente implementa, se a gente não implementa. Porque depois que implementa, né, é difícil de fazer a coisa
voltar. Então, sei lá, digamos que alguém invente uma inteligência artificial geral, que seria, né, o próximo salto dessa tecnologia, e esses pesquisadores descubram que essa IA ela funciona livremente, pensa livremente, e não adianta colocar os tais dos guardrails, porque ela não vai respeitar as 3 leis lá, depois a 4ª lei do Asimov. Aí vai poder atacar seres humanos, que seria o mínimo que uma IA precisaria seguir. Não sei, eu penso que eu tô lá, minha equipe está desenvolvendo e percebeu isso. Tem até filme hoje em dia, né? Megan é um filme, assim, do ponto de vista de roteiro, o filme é um terror, mas é bem interessante de assistir a aventura lá que acontece. A robô fica loucona, sai, fica atacando todo mundo. Então, assim... Qual que é o filme? Megan. Megan. Tem o Megan e vai sair o Megan 2.0. E aí é uma robô, androide e tal, parece um ser humano, mas é inteligência artificial. Ex Machina. Sim, por exemplo. Entre A gente recomenda aqui, Ex Machina. Então, assim... No momento, eu acredito que isso deveria ser feito de forma proativa, por um senso de responsabilidade, mas eu também acredito que isso deveria entrar como regulação. Então, os agentes desse setor, no mínimo, se conversando mais. E, eventualmente, se chegar numa tecnologia que é muito perigosa para todo mundo, poder chegar e falar, ó, nós, enquanto indústria, nós vamos segurar. O que ainda assim abre margem para agentes maliciosos que podem tentar desenvolver por fora e tal, mas pelo menos você tem a certeza de que para a grande massa, num aplicativo de celular, num site acessível pelo computador, você não vai ter esse tipo de informação exposta, assim, para todo mundo ver, né? O Google não mostra como fazer, né, montar armas, o GPT não ensina esse tipo de coisa. Se você pedir um auxílio de, sei lá, como pensar num ataque, eles não vão responder isso hoje, mas daqui para frente tanta coisa pode surgir que, assim, a gente fica meio vendido. Então, regulamentação, eu concordo, tem que vir. Talvez menos uma regulamentação que fale do teor e do funcionamento do algoritmo, mas que coloque os comportamentos que são esperados dos gestores, né, desses sistemas, de quem é responsável por eles. Porque, ainda mais assim, visitando muito o Vale do Silício, como eu visito, conversando com as pessoas do setor, às vezes a impressão que eu tenho é de que eles acham que esses sistemas eles são produzidos por geração espontânea, ninguém puxa muito a responsabilidade para si. E tem que puxar, né? São os riscos do negócio que você decidiu perseguir.